Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Alberto Farracha de Castro e estamos num mais um Farracha de Castro Cast. Hoje comigo a Vanessa Farracha, a Maria Antônia Farracha. Estamos aqui para tratar de um tema sensível, que é a sucessão patrimonial e a sucessão empresarial. E por que sensível? Porque não só pela questão econômica, pelo tema por si só, mas porque a reforma tributária é um dado concreto, com início de implementação o ano que vem. Então, o que a gente percebe é que as holdings se multiplicam. E as holdings, quando não bem pensadas, ao invés de ser uma solução, ela pode ser um problema. Interessante que hoje, lendo a imprensa, eu me deparei com uma notícia de uma recuperação judicial de uma grande varejista, a Marabás, de São Paulo. E lá conta que um dos problemas dessa crise não foi só questão de mercado, mas uma questão interna que iniciou com holdings familiares. Não conheço o caso específico a fundo, só estou reportando o que está na imprensa, mas a gente verifica que as holdings, todo mundo pensa com uma solução, mas às vezes pode ser um problema, porque os herdeiros às vezes não querem ser sócio, não estão preparados para ser sócio, não se dedicaram a isso, elas não são devidamente estruturadas. E tem outros casos que realmente eles dão certo. Então, eu queria ouvir de você, Maria Antônia, se as holdings, né, ou seja, essas sociedades limitadas ou SA específicas, elas são uma solução para questões tributárias, questões de sucessão, questões societárias, ou elas, na maioria dos casos, são um novo problema? Olá, pessoal. Bom, muito obrigada aí pela pergunta. Eu acho que é interessante iniciar dizendo que a holding ela é um instrumento jurídico, né? Ela é uma das diversas formas de planejamento patrimonial e sucessório. Então, eu acho que a resposta depende do caso. Ela pode ser uma solução e pode ser um problema, né? Como no caso que você pontuou, se dois irmãos não têm uma relação familiar e de afeto boa, tornar eles sócios de forma compulsória não vai resolver os problemas, vai piorá-los. Então, eu acredito que a holding, ela pode ser uma solução quando, por exemplo, a família tem uma empresa operacional, pode ser comércio de roupa, um restaurante, e tem também um patrimônio relevante na pessoa física. Uma ideia, a depender, né, da análise mais detalhada do caso, seria fazer uma holding patrimonial para os bens familiares próprios e uma holding operacional para tocar o negócio. Isso evita a sucessão e até a questão de proteger o patrimônio da família. Mas isso depende muito da dinâmica familiar interna, como eu comentei. Às vezes tem filhos que trabalham desde sempre com o fundador na empresa e filhos que atuam em outros mercados. Tem que pensar no caso concreto se esses filhos conseguem coexistir numa mesma empresa ou se seria interessante deixar o filho que exerce atividade econômica há mais tempo na holding operacional e colocar o filho que não está ali na função da atividade econômica na holding patrimonial. Eu acho que outro ponto bem interessante também com a reforma tributária é que tem bem o jargão popular que a holding ela é utilizada para minimizar os impostos, né? Porque a doação das cotas, atualmente, antes da reforma, dá para se fazer com base no valor patrimonial. A partir da reforma tributária, além das alíquotas serem progressivas de 4% a 8%, se não me engano, o valor vai ser atualizado. Então, a doação das cotas vai incidir o ITCMD com base no valor atualizado de mercado, o que vai aumentar ali uma carga tributária. Então, eu acho que não tem uma resposta, eu penso que não tem uma resposta concreta, se ela é uma fonte de solução ou problemas, e depende muito da análise do caso concreto. Concordo. Aliás, essa questão de holdings e reforma tributária, acredito que demanda um debate específico, né? Coincidentemente, no próximo dia 31, lá na Farracha de Castro, o grupo de advogados com mais empresários, contadores, nós estamos fazendo um coffee específico para debater esse tema, criar soluções,
tirar dúvidas, surgirem novas dúvidas, o que nada impede que no futuro próximo a gente venha debatê-lo aqui no Farracha Cast. Mas eu entendi tua posição e acredito que a lição que fica é que a questão das holdings não é só jurídica. É necessário que quem venha fazer parte de uma holding se prepare, né? Pode até exercer uma outra profissão, como a medicina, como gestão, como arquitetura, mas para fazer parte de uma holding empresarial, ele tem que se preparar, né? Tem que fazer um curso específico, tem que ouvir outros profissionais, como advogados, contadores, não pode simplesmente ser jogado lá dentro e achar que está tudo resolvido. Até porque, com certeza, existirá casos de sucessão. E dentro desse cenário, né, eu gostaria de ouvir aqui a Vanessa. A Vanessa hoje preside a Comissão de Direito das Famílias da OAB Paraná, trabalha essencialmente com direito das famílias, direito das sucessões. Então, acho que ela tem uma experiência para contribuir nesse debate, principalmente nos dizendo quando uma pessoa falece e ela integra uma sociedade, ou seja, ela possui cotas numa sociedade limitada ou ela possui ações numa sociedade por ações, qual que é o procedimento adequado, usual, no inventário do patrimônio deixado por esse falecido? Então, olá, pessoal. O interessante é que hoje em dia nós não temos mais um segmento do direito que trate só de um assunto. Por exemplo, o direito de família e sucessões, né, nesse tema que nós estamos discutindo, ele vai dialogar muito com o direito societário. E por isso que a resposta à sua pergunta vai envolver tanto o direito das famílias e sucessões como o direito societário. Porque, na realidade, existe, acho que, uma presunção da população que, por exemplo, quando morre um sócio, os herdeiros vão entrar na sociedade. Não é bem assim que funciona. Na realidade, o Código Civil ele fala o seguinte: quando morre um sócio que vai ter as cotas, os herdeiros vão ter direito ao valor dessas cotas, né? Mas isso não quer dizer que, tendo direito ao valor das cotas, eles vão entrar na sociedade. Na verdade, nós vamos ter que verificar o contrato social, porque o contrato social é onde vai dizer se esse herdeiro vai fazer parte da sociedade ou não. Vamos pensar aqui num exemplo. Nós temos 2 irmãos que têm uma empresa e um irmão morre e deixa 3 filhos. Esses 3 filhos, eles não vão entrar automaticamente. Primeiro, porque nós nem sabemos se eles vão querer entrar na sociedade. E segundo, que a gente não sabe qual que é o arranjo societário que foi feito lá atrás para permitir ou não a entrada deles. Então, pensando nisso, vocês podem até tudo bem, eu não vou entrar, vocês podem pensar. E daí o que acontece? Daí nós vamos ter que saber como é que a gente paga o valor dessa participação. Então, deixando aqui mais específicos. Morreu um sócio, a gente tem as cotas das sociedades. 2 questões. Ou os herdeiros entram na sociedade, e isso tem que ser permitido no contrato social, ou vai se verificar qual é o valor dessas cotas, para então ser pagos os haveres econômicos aos herdeiros. Entendo. Não, você comentou aqui Código Civil, né? E eu me recordo aqui que o nosso Código Civil, ainda que dentre os princípios estruturantes, né? A ética, a socialidade, é fundado na pessoa, né? E é interessante que o Código Civil, dentro da sua racionalidade, ele acompanha a pessoa, né? Primeiro ele trata do seu nascimento, depois do sujeito incapaz, aquele sujeito que se torna maior, adquire obrigações, adquire direitos, celebra contratos. Hoje o livro 2 do Código Civil trata do sujeito empresário, depois trata das famílias e entra nas sucessões. E o que o Código Civil diz no que diz respeito à sucessão, que é um fato inevitável? Ele pode deixar a sua última manifestação de vontade, geralmente por intermédio do testamento, um ato formal, solene, ou não deixando nenhum testamento, nenhum codicilo. Ele trata das sucessões, né? Você falou do Código Civil, eu me lembrei nisso. Mas, ao mesmo tempo, há pouco a gente falava daquele sujeito que é sócio, das cláusulas societárias. A questão que eu coloco assim, alguém que deixa um testamento, o testamento ele pode coexistir com um contrato social
ou geralmente eles são conflitantes? E havendo conflito, na sua experiência, o que prevalece? Se é que pode ter uma única decisão? Excelente pergunta. Na realidade, o brasileiro sempre teve um medo de tratar das questões envolvendo a morte, né? Como se a gente tratasse, a morte ficasse mais perto. Com a pandemia mudou um pouco. E hoje em dia as pessoas se preocupam e fazem os testamentos. Eu sou super fã dos testamentos porque eu acho que é uma forma da pessoa expressar a sua vontade. Então, não tem nada mais libertador que você deixar as regras, você dispor de como você quer o teu patrimônio. E a gente pode fazer um testamento com questões sucessórias. O que nós temos que nos preocupar, né? A única questão que tem que ser levada em consideração é que o testamento ele não pode ser contraditório com o contrato social. Por isso, quando a gente fala em testamento, em contrato social, em cláusula de sucessão, tem que pensar que tudo isso está dentro de um universo maior que é o planejamento sucessório. Não dá para você fazer um testamento, um contrato social e não fazerem os dois dialogarem. Essas duas peças têm que dialogar. Então, no testamento, você pode deixar, por exemplo, que um dos filhos vai ser sócio. Eu quero deixar as cotas dessa empresa para o filho. Só que daí você tem que saber se no contrato social ele pode entrar na sociedade como sócio. E mais, se as cotas dessa empresa são 50% do patrimônio. Por quê? Porque eu não posso dispor num testamento de mais de 50% do meu patrimônio. Eu tenho a legítima. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser costurado. Não tem como trabalhar um instrumento só. Voltando um pouco ao que eu coloquei no começo, mesmo sendo uma advogada de família e sucessões, eu tenho que conhecer societário, eu tenho que conhecer direito das coisas. E eu tenho que conhecer principalmente questão que a gente pode definir em acordo de sócios. Tudo isso é relevante. Então, você pode ter um testamento e pode ter um contrato social? Pode, desde que os dois dialoguem entre si. Eu até concordo, porque o testamento é um ato de última disposição de vontade de um sujeito. Mas a partir do momento que eu, em vida, decido formar uma sociedade com outras pessoas, e essa sociedade adquire uma personalidade jurídica, que é o novo ente, né? Eu não tenho condição de me sobrepor, na minha opinião, e ressalvado o caso concreto da questão, mas em regra, me sobrepor a disposições societárias que envolvem toda aquela coletividade, né? E em vários casos, a pessoalidade dos outros sócios ou até acionistas. E dentro dessa questão, nós falávamos também das holdings. Na sua visão, Maria Antônia, o que você recomenda que exista um contrato social de uma holding para que se tente mitigar problemas de sucessão? Ou seja, no intuito de que exista uma sucessão familiar sem conflitos ou com o mínimo de conflitos possíveis. Quais seriam as suas recomendações? Então, me desculpe. Acredito que a minha primeira recomendação, até em harmonia com o que a Vanessa comentou, é a previsão do que acontece com as cotas do sócio falecido. Porque, salvo disposição em contrário, o Código Civil determina que a cota seja liquidada. Mas, muitas vezes, a liquidação dessa cota, se for com base tanto no patrimônio líquido ou num balanço especialmente levantado, ele pode defasar o fluxo de caixa da sociedade, o que pode prejudicar a atividade econômica que vem sendo desenvolvida. Então, essa é a regra geral. Por isso, eu acho que o primeiro passo é muito importante prever como que se dará a sucessão. Se vai seguir a regra geral ou se o contrato social vai ter uma disposição contrária. A segunda hipótese seria prever se os herdeiros podem entrar e qual o quórum de aprovação para os herdeiros entrarem. Sempre também os sócios, atualmente sócios, conversando entre si. Porque muitas vezes uma empresa com 3, 4 sócios, 2 sócios não têm interesse em serem sócios do herdeiro do sócio majoritário, por exemplo. Com razão. Então é uma questão a ser pensada, né? E a terceira hipótese, caso essas matérias sejam muito densas, muito complexas, que tratem de muitas questões de afeto pessoal, é a previsão de uma cláusula mais genérica no contrato social para especificar a matéria num acordo de sócios, né? Normalmente é usual a gente ver que o contrato social, a gente coloca uma cláusula que ele vai se reger pelo acordo de sócios, o qual prevalece sobre o contrato social. E nesse acordo de sócios a gente pode adotar diversas cláusulas, como, por exemplo, a gente pode eleger o regime de bens que os herdeiros e futuros sócios devem casar. Colocar o regime de separação total para evitar que o cônjuge do herdeiro
porventura tenha direito à eventual liquidação da cota. Sócio é muito difícil ele ser, porque se for uma sociedade limitada, como no Brasil, a maior parte das empresas são empresas familiares de capital fechado ou limitada, vai liquidar a cota ou a ação. Outro ponto que eu acho bastante interessante é criar um conselho de administração e fazer uma transição bem gradual com os possíveis sucessores, né? Então, uma recomendação de faculdade, cursos externos, quais metas ele precisa atingir para poder se tornar sócio com um percentual pequeno, para ir aumentando a participação, e sempre ali administrado pelo conselho de administração. Então, acho que tem que tirar esse estigma que o filho do sócio vai se tornar o herdeiro da empresa. Eu concordo, só fazer um debate aqui, concordo com isso. E o que eu tenho verificado na prática, até nós estamos falando em holdings, né? O que acontece? Quando se trata de apuração de haveres, seja da cota do sócio falecido ou aquele sócio dissidente que quer se retirar da sociedade, o Código de Processo Civil e uma interpretação sistemática do Código Civil, ele fala que deve prevalecer o que está previsto no contrato social. Na omissão do contrato social, a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça fala que os haveres devem ser apurados no balanço de determinação. Não levar em consideração só o valor contábil, mas o patrimônio real da sociedade. E dentro desse critério, eu tenho percebido que quando se trata de holdings patrimoniais, para preservar ali o patrimônio de uma família, alguns advogados têm estabelecido no contrato social que, em caso de apuração de haveres, deve prevalecer o patrimônio líquido e não o patrimônio de determinação. E por que a razão dessa cláusula? De modo a incentivar que os sócios fiquem em sociedade e aquele patrimônio permaneça, para evitar a retirada de um patrimônio da sociedade ou que falte liquidez para a sociedade. Porque muitas vezes o patrimônio líquido é totalmente diverso do patrimônio real dos imóveis. É só esse complemento aqui, concordo com você. A Vanessa queria falar, me desculpe. Isso, imagine, o que eu queria colocar é justamente essa questão que a Maria Antônia trouxe, que a gente tem que pensar muito no planejamento sucessório. É uma questão artesanal, então a gente vê muito aí pela internet advogados ou pessoas até que não são advogados vendendo soluções prontas. E não dá. O que tem que ser feito várias perguntas, tem que entender a dinâmica daquela família. Na maior parte das vezes é uma sociedade familiar, então a gente tem que entender qual é a posição de cada um naquela família, o que se pretende naquela família e fazer as perguntas certas. Então, não tem como você trabalhar sem escutar os detalhes do planejamento que você está fazendo. Então, é isso que eu queria colocar muito. E nesse momento, é bem uma atividade de construção do direito familiarista junto com o direito societário. Né? Não é uma receita de bolo, não tem uma receita fechada. Você vai ter que descobrir no caso concreto. Com razão. E nós já estamos nos encerrando, né? Vivemos tempos difíceis, principalmente pós-pandemia. No Brasil, se avizinha eleições presidenciais, a implementação da reforma tributária, como já falamos no início. Então, antes de encerrar, eu gostaria de ouvi-las, primeiro a Maria Antônia, no atual cenário, no que diz respeito à sucessão patrimonial e empresarial. Qual seria a sua dica para aqueles que nos ouvem ou participam diretamente desse podcast? Eu acho que para todos os empresários que exercem atividade econômica no Brasil, ainda mais em ano eleitoral, o que eu acredito ser, assim, um dos pilares essencial é sempre separar a atividade econômica do patrimônio familiar. Então, uma empresa operacional e uma holding patrimonial. Porque, como todo mundo sabe, especialmente no Brasil, a atividade econômica é uma atividade de risco, de juros altos, tem passivo trabalhista, tem questão ambiental, então eu acho muito importante separar essas duas questões para, se porventura uma atividade de risco, às vezes por questões alheias à vontade do empresário, não der certo, não prejudicar aí um patrimônio que vem sendo construído de décadas, desde o ancião da família e passado por gerações.
E acho que, bem como a Vanessa pontuou, é um olhar bem preciso a cada caso. Não tem solução pronta. A holding ela é uma das formas de estruturar aí um planejamento sucessório, mas tem previdência, tem seguro de vida, tem testamento. E junto com a holding vem a questão dos custos, né? Custo de elaboração, da junta comercial, de contador, né? É muito importante manter aí uma contabilidade correta, ainda mais nesse cenário de reforma tributária. Então, eu acredito que a minha dica principal seria essa. Perfeito. E você, Vanessa, não digo qual seria a sua lição, que poderia parecer um pouco arrogante, mas qual seria a sua dica para aqueles que nos ouvem? A minha dica é procure um advogado. Na realidade, só numa conversa transparente com o advogado, você vai saber qual caminho seguir. Como eu já coloquei aqui, não existe solução pronta e essas soluções elas dependem de todo um universo de direitos. Então, provavelmente o seu advogado e a banca dele vão conhecer a sua vida a fundo e vão poder estruturar peças que dialoguem entre si e que tenham como objetivo final fazer a sua vontade. Muito obrigado e com isso eu encerro esse Farracha Cast. Obrigado. Obrigada. Obrigada.